Te pego lá fora! Hoje é dia de mais um filme para playlist dos anos 80. Para quem tá chegando no canal agora, eu de vez em quando pego um filme dos anos 80 e eu comento primeiro, faço comentários gerais sobre o filme e depois a gente pega trechos do filme para mostrar, para comentar alguns trechos do filme, né? Tudo bem, tem spoiler, claro, mas são filmes dos anos 80. Hoje é dia de Te Pego Lá Fora, ou Three O'Clock High, de 1987. Vamos para a sinopse do IMDb. Is on you and me in the parking lot, 3 o'clock. Jerry's got a lot on his mind, 10 seconds. but he's not thinking about math or English. 5 seconds. Um nerd se mete em problemas com um novo bandido. He's gonna make Um garoto mau que o desafia a lutar em sua escola secundária após o fim do dia. Cara, eu acho que isso aqui foi traduzido por um robô. E um nerd se mete, ele não é nerd. O outro não é bandido, novo bandido. E a escola. Terrível. Te Pego Lá Fora, ou Three O'Clock High no original, é um clássico filme de sessão da tarde sobre high school americana. Mas ao mesmo tempo é um filme que é muito mais do que isso. Na trivia do IMDb eu achei uma citação que exemplifica isso que eu quero dizer. O diretor Phil Joannou, ele era estreante em longa-metragem e ele disse que se inspirou em Depois de Horas e Touro Indomável antes de filmar esse filme. Steven Spielberg, que era o produtor executivo, ele foi ver o filme pronto e ele achava que ia ver um filme com a pegada do Karate Kid. E, depois de ter visto o filme, o Spielberg teria dito ao Phil Joannou: cadê o Karate Kid? Você fez o filme do Scorsese. O roteiro de Te Pego Lá Fora tem todos os clichês de filmes de high school americana. Mas o modo como é filmado não se assemelha ao que a gente está acostumado a ver. O modo como o Joannou posiciona e movimenta a câmera é um detalhe, são cheios de detalhes que são realmente diferenciados. Se você já viu esse filme em sessões da tarde e nunca prestou atenção, fica até o fim do vídeo que eu vou mostrar alguns exemplos disso. Curiosamente, Phil Joannou não tem um grande currículo no cinema. Ele fez alguns filmes que nenhum deles chama atenção. E ele é mais conhecido por ter trabalhado junto com a banda U2 em vários vídeos. E ele fez o documentário famoso Rattle and Hum. E o mesmo comentário eu posso fazer sobre o elenco. No elenco daqui não tem ninguém que ficou conhecido. Aliás, uma coisa curiosa sobre a idade dos atores. Eu sei que isso era comum, isso não é uma crítica exatamente ao Te Pego Lá Fora. Isso Hollywood sempre fez assim, que é pegar atores muito mais velhos para fazer os que seriam adolescentes, né? Porque eles estão no fim do ensino médio, então teriam 16, 17 anos. E você tem atores que nasceram. O filme é de 87, eu não sei quando foi filmado exatamente, mas os dois atores principais nasceram em 61. Ou seja, eles tinham 26 anos quando o filme foi lançado, interpretando garotos de 16, 17 anos. E o Phil Joannou nasceu no mesmo ano, de 61, e ele é alguns meses mais novo. Ou seja, ele estava filmando um filme sobre high school e os atores principais eram mais velhos. Os atores principais, que seriam personagens adolescentes, eram mais velhos que ele. O roteiro de Thomas Solozzi, que eu não sei se assim se pronuncia, e Richard Christian Matheson, que é filho do famoso Richard Matheson, que fez Amor Além da Vida e Eu Sou a Lenda. O roteiro traz vários clichês de filmes de high school normal, só que o roteiro está longe de ser ruim. Quase toda a trama se passa em um único dia. E durante vários momentos do filme a gente fica acompanhando relógios que vão sendo mostrados para ampliar a tensão sobre o momento que vai acontecer, porque às 3 horas da tarde vai acontecer a grande briga, então você fica contando os minutos que faltam para tal luta. A trilha sonora é da banda Tangerine Dream, que já fez dezenas de trilhas nessa época e eu já vi vários filmes e o que é curioso é que eu não lembro de nenhum tema que eles fizeram. A bilheteria não foi boa, o filme custou 6 milhões de dólares e rendeu pouco menos de 4 milhões, então não foi um fracasso. O que é uma pena, porque eu acho que esse filme merecia mais. O filme é legal, até hoje, revendo agora, ele continua sendo legal. Que pena. Bora entrar no filme? Logo o primeiro take, você já sente que o modo de filmar não é igual a outros filmes. Eu acho que todo mundo já se perguntou: será que dá para secar roupa no micro-ondas?
Todo o início do filme mostra o Jerry atrasado porque ele acordou tarde, porque já perdeu a hora, porque era pra ele estar lá mais cedo e tal. Só que aí ele vai dar carona pra amiga dele e a amiga dele tá lá na hora, ou seja, ele não tava tão atrasado assim, né? O roteiro é legal, mas tem suas falhas. Logo depois dos créditos iniciais, a gente vê um plano sequência de quase 2 minutos com a câmera passeando por várias pessoas entrando no colégio e comentando sobre o aluno novo que chegou, o Buddy Revell. E é legal porque você vê a câmera passeando entre os alunos e você vê, para você dar uma noção do que é aquilo e para o espectador ter uma noção de quem é esse garoto novo que entrou. E como você faz para mostrar o grande antagonista de uma maneira assustadora? Que tal assim? O primeiro encontro do Jerry com o Buddy já começa todo errado. Titan? E a gente vê a reação do Buddy Revell quando encostam nele. Okay. Aí a luta é marcada. You and me, we're gonna have a fight. Today, after school. 3 o'clock in the parking lot. E a partir desse momento, o filme passa a mostrar relógios o tempo todo, para mostrar que o tempo está passando e que a luta das 3 horas da tarde está chegando perto. All right. Olha só que interessante o uso do som ambiente nessa cena aqui, quando todo mundo para prestar atenção. There's really no reason for you and I to fight because I'm not gonna do that piece anymore. I know you're not. Because I told you, I don't like people knowing about me. Essa sequência também é muito boa para mostrar o desespero do Jerry. Suddenly, the cricket becomes frozen with fear, unable to escape as the crab scorpion moves closer. Another perfect example of I need to use the restroom. in the wonderful world. Um amigo tem uma ideia de plantar uma faca no armário do Buddy, só que o plano dá errado. I'm gonna plant this sucker in his locker. Then I'm gonna leave an anonymous note on O'Rourke's desk, tipping him off. Outra sequência que mostra o desespero. Jerry tenta fugir. Where you heading for, son? Nowhere really. Lembra que eu comentei sobre detalhes de como o filme é filmado? Olha essa sequência de quando descobrem ele com a faca, como é que a câmera tá. Mais um exemplo, como você mostrar que o inspetor é um cara assustador usando ângulos de câmera. I think I've had you in my office before. Jerry Mitchell, sir. No, I don't think I've been in your office before. O Jerry pede ajuda para um grandalhão, mas ele cobra $450. Do you remember me? I'm Jerry Mitchell. I helped you out with your math homework back in the 6th grade. Aí ele vai tentar pegar o dinheiro da caixa registradora da lojinha, só que a caixa registradora está quebrada, e aí ele entra numa sequência de coisas que vão dando errado, até que ele finalmente consegue o dinheiro. Mas para conseguir o dinheiro, tudo complicou bastante.
O grandalhão vai tentar impedir a briga, How you doing, buddy? mas não dá certo. You are gonna do shit to him, asshole. Aí o Jerry tem um plano de ir para detenção. Lembra de Clube dos Cinco, que os alunos ficam de castigo, eles têm que ficar numa sala separada? Ele pensa, bom, eu vou para lá porque aí eu vou conseguir escapar da luta. Só que não dá certo, claro que não dá certo, mas a cena que ele faz, que ele vai tentar seduzir a professora, All right. Go ahead. o ator é bom, você sente que ele tá inseguro com aquilo, mas ele tá tentando criar aquele personagem durão, sedutor, mas ele não sabe fazer isso direito. Essa cena é muito boa. Turn of the screw. What a coincidence. Ele seduz a professora, mas desmaia depois. Now that's what I call a book report. Aí ele acorda na enfermaria e descobre que o plano deu errado. Did Miss Farmer tell you where I'm supposed to report for detention? Detention? She didn't mention anything about detention, but she did want me to tell you that your book report was the best she had in any of her classes. O Jerry era um cara quieto, era um cara na dele, né? Ele não, tipo, não sei se seria um nerd, mas ele é aquele cara aqui que fica na dele. Mas por causa da briga, ele começa a se tornar um cara popular e desejado. I heard about what happened in Miss Farmer's class. Already? Listen, I'm having a party tomorrow night and I was wondering if you'd like to come. Aí tem uma prova, Buddy Revell pede cola pro Jerry. Eles são pegos e levados pro diretor. I despise it. Let's go, both of you. Now. E o Buddy mostra que ele sabia a matéria, ele fez aquilo para uma pegadinha com o Jerry. Aí o Jerry oferece dinheiro pro Buddy, para não ter a briga. Just to call off the fight, no catches. No catches. But you know what, Mitchell? You're the biggest pussy I've ever met in my life. E aí o Buddy fala que ele é covarde. E aí, finalmente, o Jerry acorda e pensa, eu não sou covarde. I want my money back. No refunds. I'm not kidding, man. I want it back now. Or what? I'm no pussy, asshole. E aí, finalmente, a gente tem a cena da luta e a escola toda está presente, a escola toda vai assistir. É uma sequência muito legal. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu sei que eu já falei spoiler pra caramba do filme, mas é uma sequência que vale ser vista ou revista. Se você ainda não viu o filme, então não vou contar detalhes sobre isso, e se você viu há muito tempo também não vou contar detalhes, mas é uma sequência que sempre vale ser revista. O Buddy Revell é um cara muito maior e muito mais forte que o Jerry, então ele podia acabar com essa luta em menos de um minuto. Mas o roteiro coloca vários elementos ao longo da luta para você ter uma sequência mais longa e uma sequência onde tem alguma coerência para o Jerry conseguir se opor a um cara muito maior e muito mais forte. A luta não fica restrita só aos dois. E quem ganhou? Não sei. Veja o filme. No dia seguinte ainda existe o problema do dinheiro que sumiu, que o Jerry roubou dinheiro da lojinha da escola. E ainda existe esse problema, só que ele agora é um cara popular, então as pessoas vão ajudar. I'll take 5. Well, I'll take 3. 4 sheets. I'll take a sheet. O Buddy reaparece.
é um bom trabalho de atuação dos dois. Sem trocar nenhuma palavra, só nos olhares, a gente vê que o Jerry continua com medo, mas ele continua confiante. E a gente vê que o Buddy continua o mesmo durão, só que ele agora respeita o Jerry. Steven Spielberg foi produtor executivo desse filme, só que ele pediu para tirar o nome dos créditos. Não se sabe exatamente porquê, eu ouvi um boato de que Aaron Spelling foi outro produtor executivo, eu ouvi um boato de que o Spielberg não gosta do Aaron Spelling, então ele não queria estar com o nome no mesmo projeto, não sei se é verdade ou não, mas o fato é o Spielberg, ele era produtor, mas ele não está, o nome dele não está nos créditos. E tem um outro boato que diz que o Spielberg teria dirigido uma das cenas, que seria a cena que mostra a professora, a transformação da professora. Hello, Jerry. Ok, a gente sabe que hoje em dia isso nunca aconteceria. Nos anos 80 a galera não se ligava muito nesses detalhes éticos, nesses detalhes... a professora é muito mais velha que o aluno é menor de idade, mas a cena ficou divertida. E lembra daquele plano sequência do início com a câmera entrando na escola falando do Buddy? Agora, nos créditos finais, a gente tem uma sequência oposta, que é a câmera saindo da escola e com as pessoas falando agora do Jerry em vez de falar do Buddy. E a cena termina no relógio que é o pôster do filme. Nos outros vídeos dessa playlist dos anos 80, eu separei uma parte do vídeo para falar do elenco. Só que aqui não tem muito o que falar do elenco. O ator principal, Casey Siemaszko, que eu não sei como é que se pronuncia esse nome, leio o nome dele desde essa época, nunca soube como pronunciar o nome dele. Tem uma outra, Nina Siemaszko, que deve ser parente, mas também mesmo sobrenome, não sei como se pronuncia isso. Mas enfim, o Casey Siemaszko, eu lembro dele no De Volta para o Futuro, que ele era um cara que andava junto com o Biff. O Biff tinha aqueles caras que ficavam em volta dele, um daqueles caras era o Casey Siemaszko. Ou seja, ele era coadjuvante do coadjuvante. O cara não tem um currículo com grandes nomes. E acho que é o maior nome aqui, o Buddy Revell, é Richard Tyson, também não sei de nenhum outro filme que ele fez. Então, é que não vale a pena falar do elenco. Antes de terminar o vídeo, eu queria falar de uma teoria maluca que eu vi na internet. É uma teoria de que essa escola seria a mesma escola do Curtindo a Vida Doidado. E seria, de repente, até no mesmo dia, né? Porque no Curtindo a Vida Doidado, o Ferris Bueller sai da escola. Então, tanto faz, né? Mas seria a mesma escola. Por quê? Porque a Franny, que é uma personagem importante aqui, a atriz Annie Ryan, com o mesmo visual, ela fez um papel muito secundário no Curtindo a Vida Doidado. Ou seja, são dois filmes de high school, não se diz o nome da escola em nenhum dos dois, e tem uma personagem que teoricamente seria a mesma. Se é ou não, são teorias malucas de internet. Então, se está na internet, deve ser verdade. Então é isso, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 2 favores. Se inscreve se você não é inscrito e compartilha esse vídeo entre seus amigos. Você gosta de vídeos assim, comentando filmes dos anos 80? Você quer qual filme que você quer ver? Se você tiver alguma ideia, manda aqui, a gente troca uma ideia. Eu já tenho alguns filmes na lista para serem os próximos, mas de repente a gente bota mais uma sugestão sua. E é isso. Em breve nos vemos de novo. Valeu!